Os irmãos e irmãs, é com fraternal carinho e uma grande alegria que estamos aqui na primeira sexta-feira do ano para nossas atividades de estudo da doutrina, baseado nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sempre cheios de esperança de que esses ensinamentos nos ajudem a caminhar mais perto dos caminhos, dos passos que Jesus trilhou e trilha constantemente aqui nesse nosso planeta. E é para isso que nós começaremos hoje, início de ano, com uma lição muito interessante da Agenda Cristã, escrita por André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, em 1947. O título da lição é Lembranças Úteis para a nossa reflexão inicial. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Você já possui 2 semanas de conhecimento cristão. Sabe, à saciedade, o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Caros irmãos, com essa bela mensagem, com esses lembretes tão oportunos de nosso irmão André Luiz, vamos pedir as bênçãos de nosso Mestre amado e de nosso Pai muito querido, para iniciarmos esses nossos estudos de hoje com os corações e as mentes abertos, para que as lições nos calem fundo em nosso agir, em nosso ser, em nosso caminhar, para que tenhamos a cada instante essas lições, os chamamentos de nosso Mestre Jesus a guiar nossas ações e nossos passos. Que possamos, irmãos, hoje e sempre, estar unidos sob a doutrina espírita que tanto nos ajuda para, cada um ajudando o outro, seguirmos em frente nessa jornada de evolução e progresso. Assim, agradecidos pelas oportunidades que nos são dadas por esse momento tão edificante, pedimos permissão para iniciar nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Bem, essa lição de hoje, continuando como todas as sextas-feiras, no livro Palavras de Vida Eterna, é escrito por Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier em 1964. Essa lição de hoje é a lição número 35. E o título dela é Observemos Amando. Lembrando sempre que essa obra, Palavras de Vida Eterna, foi escrita por Emmanuel procurando o sentido dos ensinamentos do Mestre com a chave da doutrina espírita, entrelaçando atenção e pensamento sem outras credenciais que não sejam as necessidades do coração.
E é dessa forma que Emmanuel nos convida a nos reunirmos a fim de ouvir as lições claras e simples do Mestre, pedindo a ele que tenhamos o necessário entendimento dessas lições, como nós acabamos de pedir, que a gente entenda e que a gente consiga praticar, seguir tantas lições maravilhosas que o Mestre nos trouxe e que a doutrina espírita nos explica, nos clareia com tanta síntese e com tanta precisão. Nessa lição de Emmanuel, nós somos convidados a uma passagem do Sermão da Montanha, onde nosso Mestre Jesus nos estava convidando também a tentarmos não criticar o próximo, não ficar vendo o lado negativo dos outros. É aquela passagem que está no capítulo 7, versículo 3 do Evangelho segundo Mateus, em que Jesus claramente diz para não julgarmos a fim de que também nós não sejamos julgados. E o versículo 3 diz isso. Por que vês o arqueiro no olho do teu irmão? Essa é a pergunta que Emmanuel vai nos conduzir a raciocinar, a refletir nesses instantes. Só que o versículo 3 ele é um pouquinho mais longo. Ao todo ele diz o seguinte: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? E sabiamente, Emmanuel só pegou a primeira parte da pergunta do Mestre, que é: por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Isso é profundo e esperamos conseguir, ao final de nossa conversa de hoje, chegar no seio, no cerne dessa lição de Emmanuel. Mas a gente tem que observar que Emmanuel ele já começou falando do versículo como um todo, nessa lição, ao dizer que habitualmente guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. E a pergunta do Mestre veio para nos acordar da necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Nós estamos vendo, na realidade, é um espelho. E sobre isso a doutrina espírita é muito rica. Sobre essa passagem específica do argueiro e da trave, a doutrina espírita explora muito, a começar no Livro dos Espíritos, na questão 903 da parte 3 do capítulo 12, que fala da perfeição moral. Pergunta Kardec aos espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E de imediato os espíritos respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será falta de caridade. Nós temos que aplicar a indulgência com os defeitos dos outros. É uma virtude, a indulgência é uma virtude contida na caridade. Antes de censurarmos as imperfeições dos outros, temos que ver, como diz o versículo 3 do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, nós temos que ver se não podemos dizer o mesmo defeito do outro em nós mesmos. Temos, portanto, que tratar de possuir qualidades opostas àqueles àqueles defeitos que estão nos incomodando. Nós temos que nos aperfeiçoar vendo o defeito dos outros. E se a gente fizer isso, nós não estaremos incorrendo em grande culpa, como faz a pergunta. Mas nós não podemos divulgar, não podemos deixar de usar a indulgência. Resumem os espíritos no final da questão 903. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Ou seja, bem voltado para o trecho que hoje Emmanuel está estudando. E, um pouco tempo depois, já agora numa obra bem mais profunda sobre os ensinamentos do Evangelho, ou seja, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse assunto volta com bastante ênfase no capítulo 10,
o capítulo 10 é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nele, Kardec, analisando sob a inspiração dos Espíritos, faz assim, ao analisar esse versículo, por que a gente vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave no nosso? Ele diz o seguinte: é uma insensatez dos homens ver o mal nos outros, antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgarmos a nós mesmos, diz Kardec, nós precisaríamos nos olhar por um espelho. Por um espelho, precisaríamos perguntar: eu me vendo nesse espelho, o que eu pensaria disso que eu estou fazendo? Já que nós estamos pensando alguma coisa em termos de crítica do irmão que está fazendo aquilo. E aí Kardec vai para o âmago da questão que está no seio dos esforços de melhoria nossa. Diz ele que, indiscutivelmente, o orgulho é que faz com que o homem disfarce os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. E conclui Kardec que o orgulho que faz a gente ver nos outros e não ver na gente mesmo as mesmas coisas, o orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Nós o encontramos como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como o principal obstáculo ao progresso. E sob esse mesmo tempo, já numa obra bem mais recente, uma obra chamada Renovando Atitudes, ditada pelo Espírito de Hamed para Francisco do Espírito Santo Neto, tem uma passagenzinha também sobre esse versículo que diz o seguinte: as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. E aí a gente vê, mais uma vez, no próprio Evangelho, um tratamento bem minucioso dessa questão de ver o defeito dos outros. No mesmo capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, tem um trecho das instruções dos Espíritos que trata da seguinte pergunta: é permitido repreender os outros? E são perguntas muito práticas, com respostas muito diretas, e que nós devemos refletir muito. As respostas nos são dadas por São Luís. E a pergunta, uma das perguntas diz assim: se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Pergunta séria. Nós temos muitas responsabilidades na vida, nós temos filhos a educar, nós temos companheiros de trabalho que estão conosco, nós temos os nossos familiares que estão conosco, quer dizer que nós temos que estar o tempo todo calado? E a resposta de São Luís é bem interessante essa pergunta. Certamente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas o fato de ter a proteção a nós confiada é simplesmente uma razão a mais para fazer qualquer crítica com muita moderação, sempre com um objetivo útil. A repreensão que se lança sobre os outros, diz São Luís, deve ao mesmo tempo se dirigir a nós para ver se nós não a merecemos também. Ou seja, não é só repreender o outro, não é só, é muito mais que isso. É dar o exemplo que aquilo que ele está fazendo, nós não iremos fazer, que nós iremos fazer o contrário. Então, pelo exemplo, muito mais do que pela palavra, a gente está ajudando aos nossos entes queridos a se modificar. E aí tem uma outra pergunta interessante também, ainda nesse mesmo item
das instruções dos Espíritos. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulgamos? E aí vem aquela famosa coisa que muitas vezes a gente usa, né? Aquela frase, tudo depende. O erro em observar os erros dos outros está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo. Se, pelo contrário, você observa o erro de alguém para se melhorar e, pelo exemplo, desfazer aquele erro, aí é que está o bem. Com isso, nós estamos fazendo o bem, olhando para o outro e nos corrigindo para, pelo exemplo, movermos para frente o nosso caminhar e a nossa evolução. E, por fim, nesse capítulo, tem uma lição muito profunda quando a gente está falando de bem-aventurados os que são misericordiosos, que fala da indulgência. A indulgência, entendida como clemência, misericórdia e tolerância, ela foi escrita por Joseph, um espírito protetor. E, resumidamente, diz o seguinte, essa lição: a indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou, se os vê, evita falar deles e divulgá-los. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando, como eu vinha falando, e ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Sede, portanto, severo para convosco mesmo e indulgente para com os outros. Ou seja, com nós mesmos, nós vemos o erro dos outros, nós nos corrigimos porque temos ali um espelho. E, para com eles, nós seremos indulgentes, tentando ajudá-los muito mais pelo exemplo. E vocês viram que naquela própria página da Agenda Cristã que a gente leu hoje, tem algo sobre isso. Uma daqueles alertas, uma daquelas lembranças úteis de André Luiz foi a seguinte: não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Então estamos aqui focando em vimos um erro em alguém, vamos aplicar a teoria do espelho e ver como é que isso pode em nós refletir, como nós podemos nos melhorar. E esse versículo é uma preocupação constante de Emmanuel. O livro que nós estamos estudando hoje, Palavras de Vida Eterna, foi escrito em 1964. Mas já em 1952, no livro também escrito por Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, chamado Fonte Viva, ele analisa exatamente essa primeira pergunta do versículo 3. Por que vês o argueiro na trave do seu vizinho, do seu irmão? E diz Emmanuel, já naquele livro, que é imprescindível habituar a nossa visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, muitas vezes, em circunstâncias onde simplesmente eles são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço, trabalhando junto conosco, poderia claramente sanar ou dissipar essa sombra, esse pequeno defeito. Devemos sempre aproveitar o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as insignificâncias que lhe cercam a vida. Sabe por quê? O que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as nossas defecções de cada dia? Vocês já imaginaram? Não esqueça que tudo que o irmão está fazendo errado e a gente vê de errado é um espelho para a gente.
Porque, irmãos, se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, não podemos negar ao próximo a confiança no futuro dele. Ou seja, pedimos a Deus que tenha paciência conosco, que entenda nossos erros e nos ajude a superar. Pedimos a Jesus, nos ajude, Senhor, me ajuda a subir. Pedimos ajuda do plano espiritual. E nós, quando é a nossa vez, o que é que nós temos que fazer? A mesma coisa. Temos que agir dessa mesma forma, temos que ajudar os nossos próximos a irem em frente. É por isso que, fechando a lição, observemos amando, Emmanuel nos diz que, a benefício da nossa educação, devemos recordar a conduta do mestre na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Olhem quantos exemplos. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente. Mas para Jesus, ela surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espelharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário, de mãos azinhavradas e infelizes. Mas para Jesus, no entanto, ele era o amigo do trabalho, a quem transmitiria elevadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante, mas para Jesus, contudo, ele representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito, que fugiria à luz do Pentecostes para veicular o Evangelho de nosso Mestre. Na opinião do tempo de Jesus, Saulo de Tarso era um rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Porém, para Jesus, era um companheiro mal conduzido, que ele mesmo, Jesus, buscaria em pessoa às portas de Damasco para ser um grande trabalhador, ajudando na divulgação da sua doutrina. Então, Jesus olhava as pessoas e via o bem que tinha nelas, via o amor que resplandecia de cada uma delas. E é por isso que, encerrando, Emmanuel nos diz: observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas de treva de nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. E assim, irmãos, que temos aqui o nosso convite para olharmos os outros com esses olhos de amor, com esses olhos de ver o bem, com esses olhos de, quando ver um defeito, ver para nos corrigirmos e procurando nesse irmão o melhor que ele tenha, para que ele possa, junto conosco, crescer, para que ele, inclusive, nos ajude a crescermos na estrada evolutiva rumo ao nosso Mestre Jesus. Assim, nós vamos agora encerrar nossos trabalhos de hoje, nosso estudo tão gostoso, trazido por Emmanuel, dizendo: Pai amado, Jesus Mestre querido, obrigado por essa oportunidade maior que tivemos e que possamos gravar essas lições, o que nos foi trazido aqui hoje por Emmanuel, para que tenhamos um caminho de luz, progresso em nossa encarnação tão bendita que nos foi dada essa oportunidade. Assim, agradecidos por tudo, pedimos permissão para encerrar esses estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.